Projeto Centro de Memória CTBC Telecom, depoimento de Sandra Maria Paranaíba Souza, entrevistada por Luiz Egito de Cerqueira e Norma Lúcia da Silva, em Uberlândia, dia 1º de junho de 2001, entrevista número 062, realização Museu da Pessoa. Ai, tô ainda... Bom dia, Sandra, obrigado por estar aqui. Eu queria, para começar, que você, por favor, me dissesse o seu nome completo, o local e a data do seu nascimento. Sandra Maria Paranaíba Souza, nasci em Ituiutaba, 25 de junho de 1957. O nome do seu pai e da sua mãe, por favor. Papai João Tomás Aquino Vilela, a mamãe Terezinha Paranaíba Vilela. Qual que era a atividade do seu pai? Ele era motorista de caminhão. Depois de uma certa idade, aí ele tinha perua para transportar alunos para a faculdade, para a escola. E a sua mãe? Mamãe sempre foi do lar, mas ela depois também, de um tempo, continuando, olhando as coisas de casa, ela foi mexer com produto de beleza, vender, e inclusive até hoje ela ainda mexe com isso aí, que ela gosta muito. Você conheceu seus avós? Só os avós maternos, os paternos não, porque eles já tinham falecido. Você saberia dizer o nome deles? Sim. Materno é Tomás Paranaíba e Zilda Alves Paranaíba. Paterno era o nome do meu pai mesmo, João Tomás Aquino Vilela e Júlia Paranaíba Vilela. Você tem notícia de se os seus avós eram da região mesmo, se vieram para lá? Eles eram lá de sul de Minas, Três Corações. Inclusive o papai e a mamãe, eles eram primos primeiros. E eles vieram de Três Corações, de Carmo da Cachoeira, Caxambu. Então todos vieram de sul de Minas. E por que motivo, você sabe? O vovô veio, o pai da mamãe, ele veio mexer com fazenda aqui, trabalhar em fazenda de outras pessoas. E o meu pai... Foi assim, o irmão dele veio para montar uma linha chamava jardineira, né? Então, ele veio para cá e meu pai veio depois e os meus avós, eles ficaram lá. Quando meu pai veio, eles nunca mudaram, os pais do papai ficaram lá, nunca vieram para cá não. E aí, o papai era amigo da mamãe, primo, né? Mas tinha um contato mais distante. E aí depois encontraram aqui, ficaram, casaram, mas todos lá de sul de Minas. Depois a família foi vindo, sabe? Então o pessoal ficou aqui e nunca mais quis voltar para lá não. Você tem irmãos? Tenho um irmão, Márcio Paranaíba Vilela. Mais velho? Mais velho do que eu. Certo. Sandra, como é que era essa sua casa lá em Ituiutaba, a casa da sua infância? Como é que era? Olha, eu lembro assim, depois que meu pai comprou uma casinha muito, muito ruinzinha, pequenininha, mas foi a primeira deles. Nós moramos ali, menor eu não lembro, no outro local onde eu morava. Mas eles compraram ali para ficar pouco tempo. E ali foi passando e tudo muito difícil. Papai era motorista, ficava viajando. E foi devagarzinho, juntando, E ali foi uns mais de 15 anos. Para ir juntando, até ele conseguir construir. Graças a Deus, eles construíram do jeito que eles queriam. Então, inclusive, até superou, porque foi dos dois, esforço dos dois, tanto do papai como da mamãe, até que conseguiram construir a casa deles, que a minha mãe mora até hoje. E era o sonho da gente, tudo era para casa nova. Sabe, que a casa nossa era muito ruim, a gente levava uma vida muito difícil mesmo. Então, nossa, a hora que mudou para a casa nova, foi aquele sonho, aquela beleza. E eu tenho muito boas recordações, apesar da casa muito ruim, mas era bom demais. A gente tinha um fundo de quintal lá, tinha mangueira, ali a gente brincava. Eu tive uma infância assim, nossa, boa demais. Você podia descrever como é que era essa casa? A minha casa? Ela era muito pequena, é uma casa assim, ela era bem afastada, ela tinha uma sala pequena, tudo era cômodo pequeno. E o quarto do meu pai e da minha mãe deixava a porta aberta para ver televisão. Então era assim, a nossa copa era no quarto da mamãe. Então a gente deitava lá na cama e ia ver televisão na sala.
depois de muito tempo que comprou televisão, né? Porque a televisão a gente comprou ela depois de muitos anos que já existia televisão. E depois saía da sala, entrava na cozinha pequena também. Depois ao lado tinha um quarto, que era eu e meu irmão que dormia no mesmo quarto. Depois tinha a copa, depois da cozinha que tinha a copa, uma copa pequena também, que a gente ria muito, que ela era bem baixa, e meu pai ele era muito alto, então ele tinha que entrar tomando cuidado para não machucar, né? E tinha a copa, depois tinha a porta e tinha a área, e o banheiro era depois da copa, então era na área. O banheiro tinha a área e tinha um quintal, tinha a lavanderia pequena e tinha um quintal que era grande, sabe? Que ali tinha muitas mangueiras, manga sabina, bourbon, ai que delícia. Ali brincava, sabe? Brincava de casinha, porque eu fui assim, eu brinquei muito na minha infância, muito mesmo, de boneca, de fazer comida, sabe? De aprontar para passear. Então, na minha casa e na casa das colegas, que a minha mãe ela nunca me proibiu de brincar na casa das colegas. E era assim, graças a Deus toda a vida eu tive gênio muito bom. Então as vizinhas lá, que às vezes não deixavam as filhas saírem para brincar, mas elas deixavam eu brincar na casa das meninas, porque eu não estragava nada, eu não respondia. Então a gente brincava muito mesmo, nas vizinhas, nas colegas de aula. Então na infância eu brinquei demais na minha vida, mas muito boa. Eu tenho recordações assim, boas demais. Da minha infância. Como é que era Ituiutaba dessa época? Era uma cidade calma, tranquila, ainda é, mas não é do jeito que era. E parece assim, a gente tinha tempo, as pessoas tinham muito tempo de ir na casa dos outros, nas vizinhas, bater papo, e lá a gente estava junto com a mãe, né? E o pai sempre ficava mais quieto em casa, que chegava à noite, estava viajando. Então, era assim. Era uma cidade gostosa, ficava na porta da rua, brincava na rua, apesar de que eu nunca fui assim de brincar de esporte, esses esportes violentos, essas coisas assim, eu não gostava não. Eu gostava mais era de brincadeira de mulher mesmo. Era brincar de fazer comida, de passar pintura, sabe? Andar de sapato de salto, adorava. Mas era muito, a cidade, toda a vida eu gostei muito de Tuiutaba. Tanto é que que eu não saí pelas condições financeiras, né? Estudar fora. Porque meu irmão foi estudar em Belo Horizonte, que ele falava que ele tinha muita vontade de ser médico. Então, meu pai fez isso para levar, foi estudar em Belo Horizonte. Mas lá só malandrou. Estudar mesmo, não estudava nada. Então, tanto é que depois fez faculdade, começou a fazer administração, fez até o segundo ano, parou. Aí depois foi para Marabá e não quis estudar mais. E eu nunca quis sair. Uma porque a situação financeira e outra que eu gostava muito, gosto. Meu pai já faleceu, então a gente dava muito certo. Eu pensava assim, gente, eu vou sair, eu não vou curtir meus pais. A vida é tão curta, eu penso isso até hoje. Não adianta nada você morar numa cidade, por exemplo, eu mudar para São Paulo. Bom, eu sou assim. Eu respeito a maneira de ser de cada um. Eu mudar para São Paulo para ganhar muito mais, mas cadê a qualidade de vida? Será que quando eu morrer eu vou levar isso tudo? Esse dinheiro que eu estou ganhando? Então eu prefiro ganhar menos, mas assim, levar uma vida melhor, mais gostosa, mais calma. Bom, tem gente que gosta de vida mais agitada, né? Eu gosto da vida mais tranquila. Então, por esse motivo também é que eu nunca tive vontade de sair de perto dos meus pais para curti-los. Tanto é que eu não arrependo de jeito nenhum, porque meu pai teve câncer e ele morreu, a hora que descobriu a doença foi 4 meses. Então eu curti ele, o tanto que eu pude curtir meu pai. A minha mãe sempre ia para os vizinhos, bater papo, conversar com as amigas, as vizinhas, e eu era a companhia dele. Nós à noite estava lá, sempre que eu podia, eu estava à noite lá com ele, vendo televisão e conversando. Que ele era muito calmo, muito tranquilo, então ia me contar caso ali, eu às vezes não estava nem escutando direito o que ele estava falando, porque eu estava vendo a televisão, mas ele achando que eu estou escutando, né? Então ela me perguntava, eu respondia, então ele sempre estava conversando comigo. Eu era a companhia dele, era muito apegada a ele.
Esse trabalho dele no caminhão, ele ia para muito longe, passava muito tempo fora? Olha, no início ele ia em Belém, ia longe. Aí depois ele foi até conseguir comprar outro caminhão. Aí o motorista ia mais longe, para bem mais longe, e ele levava muito café para Uberaba. Inclusive, quando eu era pequena, eu lembro que ele me levava para passear. A gente tinha muito amigo lá, uma pessoa, uma senhora com um senhor muito amigo mesmo, que a gente gostava muito deles. Então eles faziam meu pai me levar. Então eu viajava com o papai de caminhão. Como é que é sabe? uma viagem de Tuiutaba a Uberaba de caminhão? Era. Sabe? Nossa, era bom demais, porque ele me punha sentado no colo, eu ia fazendo de conta que eu estava dirigindo o caminhão. E aí a gente ia, porque ele foi toda a vida muito calmo, muito tranquilo, nunca teve um acidente, estrada, sabe? Toda a vida, assim, me olhou com muito cuidado, muito carinho comigo. Então, a hora que eu ia para Uberaba com ele, era a minha felicidade, né? E mais lógico, ia assim, nas minhas férias, porque eu nunca matei aula para passear, nunca, fui super disciplinada, porque eles me ensinaram assim. Então, nas minhas férias, quando tinha condição, aí eu ia com ele passear para Uberaba. Vamos falar da sua primeira escola. Você se lembra da sua primeira escola? Grupo Escolar Professor Ildefonso Mascarenhas da Silva, lá em Tuiutaba. Foi um grupo, era assim, até hoje tem a escola lógica, agora em outro local. A gente estudava na parte da tarde, de manhã era o João Pinheiro e à tarde era umas carenhas, a gente usava o prédio do João Pinheiro. Então eu nunca esqueço, era a maior briga na mudança de sair o João Pinheiro de manhã e entrava umas carenhas, era aquela briga. Aí era, os do Mascarenhas falavam, João Pinheiro falava, Mascarenhas, ladrão de lenha. E nós falávamos, João Pinheiro, ladrão de dinheiro. Era aquela briga gostosa, sabe? Então a gente tem essa escola, ainda passo lá, sempre eu tô passando lá na porta, eu lembro da minha época de estudar no Mascarenhas. Tem alguma professora que tenha te marcado? Tem a primeira, né? A dona Clorinda. Inclusive, a dona Clorinda era esposa do Sovalico, que era dono da Etisa, a Etisa que a CTBC comprou, que era a empresa telefônica de Tuiutaba S.A. Então, a dona Clorinda foi minha primeira professora, era uma senhora de idade muito boa, era mulher de Sovalico, que depois, por coincidência, eu fui trabalhar, foi a minha primeira professora, eu fui trabalhar numa empresa que quem fundou foi o Sovalico. Era muito severa, dona? Não, era uma pessoa muito boa, não era rígida, assim, não. Eu tive muitos outros professores que eu gostei muito mesmo, sabe? Não esqueço de nenhum, não esqueço de nenhuma escola, assim, classe. Eu lembro direitinho, assim, voltando, eu lembro direitinho as classes. Eu tenho muitos colegas, inclusive Luciano Jabur, que é aqui de Uberlândia, ele foi meu colega de aula lá no Mascarenhas, foi meu coordenador lá em Tuiutaba, agora ele está em Uberlândia. Então eu tenho muitos colegas que eu lembro de quase todos da minha época de infância e eu fico muito feliz porque tem muitos e muitos mesmo que estão muito bem e eu fico muito satisfeita quando eu vejo aqueles colegas que era coisinha de nada, tão bem mesmo na vida. Sandra, esse momento da sua primeira escola, sua primeira meninice, você tinha obrigações em casa? Você tinha responsabilidades em casa? Toda vida, assim, parece que é da pessoa mesmo. Toda vida eu fui super organizada. É até exagerado, sabe? Que eu acho que a gente até sofre com isso. Até hoje eu sou. Então, toda vida eu nunca dei trabalho, tanto é que a minha mãe fala que ela não podia ter eu, ela teve de teimosa que foi. Quase que quando eu fui nascer, era ou eu ou ela ia morrer. Então, naquela confusão, não, a freira falava que anjinho não podia morrer, então a minha mãe tinha que morrer. Meu pai estava viajando, aí meu tio falava que não, minha mãe não podia morrer. Então foi daquele negócio, não, vai morrer ou não. Aquela confusão de antigamente, que era as freiras que tomavam conta, não tinha enfermeira. Eu nasci lá no Hospital São José, lá em Tuiutaba, era o Hospital das Freiras. Aí nesse intervalo, graças a Deus, para a felicidade nossa, salvou as duas. Aí minha mãe fala, porque toda vida eu nunca dei trabalho para ela. E o meu irmão, nossa senhora, tudo que você imaginar de custoso, ele foi. Então toda vida eu controlando, sabe? Graças a Deus, toda vida eu fui esteio, né? Meu pai, com a doença do meu pai, eu que fui olhando, problema
de internar, essas coisas, todinha, a doença todinha, eu controlando a casa, que minha mãe tem problema de depressão. Inclusive, ela trata aqui com o psiquiatra em Uberlândia. Então, ela passou fases, assim, horríveis, sabe? Quando meu pai era vivo ainda, ele que me ajudava. E aí, foi, até que meu pai faleceu, eu pensei, pronto, agora como é que vai ser sozinha, né? Ai, mas graças a Deus. Aí, com a doença do meu pai, eu controlando a casa, a minha mãe, que ela tem problema de depressão, a doença dele, a gente controlando tudo direitinho e trabalhando. Mas Deus me deu força demais. Nossa, se não fosse ele, eu não dava conta, não. A gente deu conta de passar tudo, correu tudo bem. Infelizmente, a única coisa é que ele não está aqui conosco, mas tudo que eu pude fazer, que falava que era bom para ele sarar, eu fui atrás, mas essa doença, ela infelizmente não tem cura, né? Como é que foi a sua trajetória de escola? Então você passa por essa primeira escola, esse grupo, e depois você vai fazer o ginásio? Aí eu fui pro estadual, não. Saí do Mascarenhas, foi até era o 4º ano primário, né? Aí eu fui pro Instituto Marden. Era uma escola particular lá, que a minha mãe, ela estudou lá, ganhou a escola, então a mamãe ganhou para nós também, porque ela era muito amiga do dono da escola, que era o Dr. Álvaro Brandão de Andrade. Então, ele gostava muito da mamãe, ela foi uma aluna muito disciplinada, então a mamãe ganhou. Então, eu e meu irmão estudamos. Mas o Márcio era custoso demais, ele teve que sair do Marden, porque ele aprontava demais lá. Aí ele teve que estudar no estadual. Eu fiquei lá até, no caso, vou lembrar como que era, né? Era 1ª, 2ª e 3ª série, que agora é 5ª, 6ª e 7ª, né? Aí depois disso, gostei demais do Marden, também tem recordações muito boas, aprendi muito, hino nacional aprendi no Marden, o Dr. Álvaro era muito bom, e depois eu fui para o estadual, que aí vai apertando, né? Então, até pra gente ajudar em casa, até em problema de material escolar, essas coisas, então eu fiz como é que chama? Para passar exame de seleção. Aí meu irmão já estava no estadual, aí fui para o estadual, fiz a 4ª série, no caso agora é a 8ª, fiz 1º, 2º e 3º científico no estadual. Nesse momento que, no final do ginásio, vem sempre aquele problema, o que eu vou fazer clássico, vou fazer normal, vou fazer científico para humanas ou para exatas, como é que você decidiu isso? Quando eu era pequena, assim, menor, eu era professora lá da rua, eu era mais velha, então eu dava aula para minhas colegas vizinhas. A gente reunia na casa de uma vizinha, eu lembro direitinho, tinha um quadro negro desse tamanho assim, eu dividia esse quadro para 5, cada um era um pedacinho para cada um, porque cada um era uma idade diferente. Aí era um corredor lá na casa, aí a gente punha umas cadeirinhas lá, era a sala de aula, e era eu que dava aula, olha só, eu era professora. Agora, desses 5, tem 3 que são professoras mesmo. E eu não fui professora e os outros 2 também não. Então, eu falava que eu ia ser professora. Mas, não sei, depois, sei lá, eu estava no estadual e eu pensava em fazer depois administração, sabe? Então, eu não tive vontade, assim, mais de ser professora mesmo, não. Então, a hora que eu fui resolver, eu não tive dúvidas de fazer o científico. Não tive aquela coisa, eu faço, o que eu faço? Não tive. E outra coisa também, eu pensava em administração, porque eu não queria sair de Tiltaba, eu tinha vontade de fazer psicologia. Tinha muita vontade de fazer psicologia, mas lá não existia, né? O curso até que agora tem. E problemas financeiros, para ficar perto deles, né? Porque meu irmão não estava. Então, eu tinha que sempre estar junto com os 2. Minha mãe tinha problema de depressão, então sempre eu tinha que estar acompanhando, que acompanha até hoje. Então, mas eu não tive aquele negócio, não, arrependi, não queria ter feito científico, não. Toda a vida, graças a Deus, eu nunca arrependi das coisas que eu fiz, porque eu nunca fui assim, no embalo, sabe? Toda a vida eu pensei, não, é isso mesmo que eu quero. E toda a vida eu fiz as coisas pé no chão e bem consciente. E seu primeiro trabalho, Sandra, qual foi? Na CTBC. Como é que foi? Foi o seguinte,
Igual eu tô falando, o problema financeiro toda a vida foi muito difícil. Então, quando eu ganhava centavinho, olha só, eu controlava assim, ganhava moedinha, eu anotava lá o dia que eu ganhei e o valor para controlar aquele dinheiro. Olha que bobeira, ninguém nunca ia pegar aquilo, mas eu ficava tão feliz quando eu tinha dinheiro, porque eu não ganhava nada, não tinha dinheiro, era difícil, né? Então, era aquela centavinha que eu ganhava, tá bom. Ganhava do meu pai alguma coisinha assim de dinheiro, né? Aí, então, toda a vida a gente teve muita dificuldade com dinheiro. Aí tá, foi trabalhar. Fiz 18 anos, eu queria fazer faculdade. Meu pai era difícil para ele pagar também. Aí eu falei, gente, eu tenho que trabalhar também, né? Porque em casa eu ajudava a mamãe, mas era mais assim, ajudava ela a fazer alguma coisa em casa, mas não tinha aquela obrigação mesmo, mas sempre ajudando. Mas não ganhava nada, né? Também. Aí quando eu fui trabalhar, eu falei, não, agora eu tenho que trabalhar. Mas a CTBC era, infelizmente, ou felizmente, não sei, era o último emprego que eu queria. Por quê? Porque naquela época, telefonista era um horror, né? Nossa, telefonista tinha má fama, isso e aquilo, mas os outros falavam. Eu nunca tinha ido em CTBC e escutava o que os outros falavam. E a Negrinha era no caso, ela era responsável pela telefônica. Já quando eu entrei, já era CTBC, foi em 1976. Aí a Negrinha era a responsável geral pela CTBC na parte na parte telefonista. Então a Negrinha era muito amiga da minha tia, a gente gostava demais, que era uma pessoa assim, não existe uma melhor do que ela, uma pessoa humana, boa, boa mesmo ela era. Então a gente gostava da Negrinha demais, todo mundo da cidade adorava a Negrinha. Aí a Negrinha um dia falou pra mim, não, Sandra, vamos trabalhar lá no CTBC. Aí eu não falava isso pra ela, né, que eu não queria trabalhar lá no CTBC, pra mamãe que eu falava. Não, Negrinha, tal, não, vou olhar uma outra coisa. Aí ela foi, né, perguntou pra mamãe, a mamãe falou, não, Negrinha, ela falou que não quer trabalhar lá, porque diz que o pessoal fala que a reputação das meninas, ela fica preocupada com isso, que a gente, infelizmente, tem gente que não liga pra isso, mas a minha criação foi essa, né? Então a gente preocupa com essas coisas. Uma família assim, era uma família tradicional na cidade, porque é um pessoal muito querido na cidade, então a gente preocupava com todos esses detalhes. Bobeira, mas preocupava. Aí a Negrinha um dia falou pra mim, Sandra, deixa eu te falar uma coisa, tenta trabalhar lá, vamos ver, olha, você vai trabalhar 6 horas, eu lembro, você vai ganhar 600, era 670 e poucos, não sei se era real, não sei o que era na época. A hora que ela falou isso, eu já assustei. Falei, quanto, Negrinha? Nunca nem tinha ouvido falar esse tanto de dinheiro, né? Aí ela falou, você vai ganhar 600 e... Era 670 e poucos. Falei, ai, Negrinha, nossa, mesmo isso tudo? O que eu vou fazer com esse tanto de dinheiro? Aí ela falou, não, você vai arrumar, você vai arrumar o que fazer. E aí eu fui. Aí eu fui para me ver, fiz o teste, eu entrei, tinha que fazer teste para saber ver se... Tinha aquele detalhe todo, não por... tinha português, matemática, conhecimentos gerais, era escrito. E era da parte administrativa, que não tinha nada a ver com a Negrinha. Eu lembro que era a Denar, que era responsável pelo escritório, super rígida, super brava, todo mundo morria de medo dessa Denar. Aí eu fui fazer o teste, fiz o teste da datilografia, teve tudo isso. O processo correu normal. Aí... Foi feita a classificação, né? Inclusive não foi só eu que fiz na época, teve mais gente que entrou junto comigo. Aí passei nos testes. Agora eu não lembro, eu acho que esse teste vinha para Uberlândia, porque na época era departamento pessoal que chamava. Aí veio para Uberlândia, passei, aí comecei a trabalhar. E era assim, lá em Itiutaba, de telefonista. Eu entrei mesmo na CTBC, foi dia 23 de março de 1976. Fui registrada 1º de abril de 1976. 23 de março eu entrei. Aí comecei a trabalhar e era assim, quem trabalhava à noite, que aí eu prestei vestibular, passei em administração. Passei em administração e já tudo encaminhado, comecei a trabalhar. Aí quem trabalhava à noite só trabalhava durante o dia, de manhã ou depois do almoço. Era das 6 da manhã ao meio-dia ou do meio-dia às 6 da tarde. Aí tinha condição de eu estudar
também um período, né? E à noite a gente só trabalhava nas férias. Então era assim, era tudo controlado. Quem estudava à noite só trabalhava durante o dia, nas férias trocava. E tinha umas que trabalhavam à noite que não abria mão, só gostava de trabalhar à noite porque elas trabalhavam durante o dia para controlar, né, em casa para ajudar financeiramente. Então toda a vida foi isso. Aí eu entrei lá, eu vi que não tinha nada do que o povo falava. Era um absurdo que o povo falava, não tinha nada. Nunca vi nada na CTBC que me desagradasse, sabe? Então, entrei na CTBC, comecei a trabalhar. Nossa, Como é que era o ambiente de trabalho ali? Como é que era a sala? Era departamento, era o tráfego, né? Onde as telefonistas. Eram 11 mesas, era assim, a gente chegava à porta, era lá, aqui era a parede. Ali era o PS, é ali onde que o povo chegava para fazer interurbana. As cabines, ela do lado de fora. Então, é lá na 24 mesmo. Agora já construiu outro prédio. Então, eram 11 mesas, 11 posições, uma sentada ao lado da outra. Eu lembro que a primeira posição era São Paulo, a segunda posição era além São Paulo, que era Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Era a posição mais difícil, porque eram as ligações mais complicadas que existia. Aí vinha a quinta posição, eu nunca esqueço, que era de Goiás, que eu sempre ficava nessa posição, que eu arrumei amigas lá de Goiânia, que aí eu entrava no circuito delas e dava um sinalzinho, elas me atendiam pelo circuito delas. Então sempre eu ficava nessa mesa que eu conseguia fazer as ligações mais rápido. E depois para lá ia Santa Vitória, Capinópolis, era bilhete. Então, descreve como é que era o processo, assim. Eu vou te pedir para você se sentar um pouco mais assim. Ah, tá. Descreve como é que era o processo de completar uma ligação. Quer dizer, eu chegava lá e queria um interurbano. Aí como é que você fazia? Não, era assim, tinha a parte, era pega. Eram 2 pares de pegas. Tinha um para atender o cliente e o outro para fazer a ligação. Era parzinho de pega. Acho que eram 12. Sabe? Então, a luzinha, a pessoa chamava no 101. Aí a luzinha acendia, tinha as luzinhas que acendia. Aí então, as que estavam desocupadas, colocava a pega e virava a chavinha para frente, falava interurbano, atendia o cliente, né? Aí eu falava, quero fazer uma ligação para a cidade tal, tinha os bilhetes. Aí você pegava o bilhete, punha da onde que era, o número do telefone, quem estava falando, para onde ele queria falar, que telefone que ele queria falar, com quem. Se ele queria falar com alguém, a ligação era especial, tinha que mandar chamar a pessoa, era mais cara. Se ele queria falar com qualquer pessoa, então ele não precisava, a pessoa que atendesse já falava com ele e começava a correr o tempo. Aí anotava e você falava, o senhor aguarda que a gente volta a chamar. Na linha nunca ninguém podia ficar porque não tinha condição. Porque era por ordem de pedido, de solicitação, não podia passar ninguém na frente de ninguém, sabe? Então aí era assim, aí distribuía. Aquele bilhete, por exemplo, eu pegava lá na mesa 7, aí era para, um exemplo, Rio de Janeiro. Aquele bilhete ia passando até chegar na mesa, uma passava para a outra, até chegar na mesa 2, que era da menina do Rio de Janeiro, sabe? Porque só ela que tinha o circuito de Belo Horizonte, e ele ficava preso na mesa dela. Ela não tirava para ninguém pegar. Sabe? Então eu ficava presa na mesa dela. Se a gente tentasse pegar, não, porque já estava presa na mesa dela. Então é só ela que podia fazer. Aí chegava lá. Então às vezes tinha assim, um tanto assim de bilhete, um em cima do outro, aquele mundo de ligação, para a medida que era 1 a 1. Era um circuito para falar longe, além de São Paulo. Então era uma ligação por uma ligação, 1 a 1. Aqueles que demoravam a falar, você rezava para a pessoa falar depressa, para o outro que estava ligando, reclamando que a ligação dele estava demorando. Quanto tempo, em média, demorava uma ligação? Ai, depende, né? Assim, como você está falando, o cliente falar? Ai, depende. Às vezes ele demorava, tipo assim, meia hora ou mais, sabe? Ou 1 hora. Ali você desesperava, tinha hora, né? O cliente só reclamando que estava demorando a ligação dele, mas não podia derrubar a ligação, né, do outro que estava falando. E como é que você se relacionava com essa pessoa que estava possessa lá do outro lado da linha, reclamando que a ligação não saía? Não, a gente explicava que só tinha um circuito e tinha diversas ligações, que ele podia ficar tranquilo, que não passava ninguém na frente, não existia isso,
sabe? Ah, e tinha também a monitora, é uma que ficava olhando a gente estava trabalhando, o que estava fazendo alguma coisa errada, mas graças a Deus na época não tinha problema nenhum. E em cima, assim, tinha tipo de uma caixinha. Para as ligações completadas, já colocava lá. Então a monitora vinha, recolhia, porque aquilo ali tinha que codificar. Cada cidade era um código, tudo manual. Lembro que era com caneta vermelha para chamar a atenção. A gente escrevia o bilhete, fazia o bilhete tudo com a esferográfica azul. Aí você fazia o bilhete, a hora que começava a falar, aí você punha a hora que a pessoa pediu, tinha o local de colocar a hora. Então fica lá. A hora que a pessoa chamava a pessoa, senhor fulano, ligação para tal lugar. E outra coisa, independente se era criança, se era homem ou mulher, tudo senhor e senhora. Você via que era voz de criança, mas você chamava de senhor e senhora, sabe? Aí você falava a ligação que o senhor pediu para tal cidade. Põe a pessoa na linha, né? E o outro já estava esperando. Então, aí uma pega com a outra, virava para um lado, falava com um. Virava para o outro, falava com o outro. Virava de tudo e deixava os dois falando. Aí as luzinhas ficavam acesas para ver se estava falando. A hora que a luzinha apagava, quer dizer, e aí era assim, a hora que a pessoa começava a falar, tinha o bilhete, tinha o relógio. Aí você colocava o bilhete lá, batia de cá, era o início. Colocava o bilhete lá, de lado. Ali ficava, quando tinha muita ligação, ficava estreladinho de bilhete lá, isso é vigiando. Sempre você dava uma olhadinha para ver se a ligação estava tudo bem, se não estava cortando, se estava correndo tudo bem. Acabou de falar, as luzinhas acendiam. Acendeu a luzinha, acabou de falar. Você entrava na linha, acabou, você rebatia o bilhete de cá, acabou de falar, desimpedia, sabe? As duas pegas, para já liberar essas pegas, para você atender outras pessoas, porque tinha os parzinhos. Tinha vez que você ficava com os parzinhos, tudo, a sua mesa ficava cheinha de pega, sabe? Ficava aquela estrela, cheinha de coisa, porque era parzinho por parzinho. Então, às vezes você estava atendendo muita gente, então estava tudo ocupado. Às vezes uma luzinha acendia, você não podia atender porque você estava com todas as pegas ocupadas. Então, a hora que acendia a luzinha, você entrava, acabou de falar, não tinha ninguém na linha, liberava para suas pegas ficar desocupadas para você atender o próximo que estava chamando. Você não podia tirar o olho da mesa, então? Não, podia de jeito nenhum. Conversa afiada de jeito nenhum. Podia não. Porque você tinha que estar supervisionando ali, ó. Porque se você brincasse, às vezes a pessoa acaba de falar e o minuto tá correndo. Então, aquilo ali, e sempre a monitora observando, passava olhando se estava tudo aceso ou apagado. Se tivesse aceso, já acabou de falar. Certo. Aí, olhava quantos minutos a pessoa falou, anotava, colocava lá em cima. Quer dizer, aquela ligação já está prontinha. Para ser processada e cobrada. Aí ela retirava. Ali também ficava, aquelas pessoas que demoravam, não queria mais, passou o prazo, ligava, falou, ó, pediu ligação para tal lugar assim, tá demorando, não tem condição de esperar, pode cancelar. Aí a gente cancelava o bilhete, ficava misturado com os outros, mas aí a monitora, ela tirava, separava o que estava cancelado e ia para outro lado. E esses bilhetes eram encaminhados para onde? Aí vinha para Uberlândia, né? Vinha aqui para Uberlândia. Porque isso aí é que eles digitavam, não, é um processo que é para lançar, para cobrar para o cliente. Aí vinha esses bilhetes tudo para cá. Aí que ia digitar, eu ia fazer algum processo, né, para lançar aí na conta do cliente. Mas era tudo manual. O cliente só conseguia falar local, sabe? Inclusive, tinha a mesa 106 lá, a 106, ela não conseguia falar nem local. De repente, alguém queria falar em outro número dentro da cidade, ligava para nós, a gente interligava um com o outro para falar local. Era semi-automática. A mesa automática, os números automáticos é que conseguia falar local e pedir interurbano pra gente. O semi-automático não conseguia nem falar local, tudo dependia da gente. Esse semi-automático era ainda herança da Etisa? Não, é porque precisava de mais linhas e não tinha condição de ampliar a central. Então, a única alternativa era colocar uma mesinha ali para atender mais gente que estava precisando de ter telefone e não tinha condição de ampliar essa central. Então, aí foi feita uma adaptação de uma mesa semiautomática. Aqui em Uberlândia já teve também, era o 106. Era 106 e o número do telefone. Tá certo.
Você conheceu o seu Alexandrino? Conheci. O seu Alexandrino, ele ia muito lá em Ituiutaba também. Inclusive, eu fiz administração, aí eu formei em 79. Mas a minha formatura mesmo, de colação de grau, coquetel, foi dia 29 de fevereiro de 1980. E quem era, na época que estava na presidência, era o Aureliano Chaves, que o presidente estava afastado, o presidente da República, não sei porquê, o Aureliano que estava. E a nossa turma quis chamar Aureliano como paraninfo da nossa turma. E nós nunca imaginávamos que ele ia aceitar. E ele aceitou e veio. E nesse intervalo, o pessoal aqui ficou sabendo que o Aureliano e eu estava na nossa formatura e já estava na época, mais ou menos, eles adiantaram, fizeram alguma coisa para automatizar, para passar para DDD Ituiutaba. E o São Alexandrino foi com o Dr. Luiz para aproveitar o Aureliano Chaves e passar a Ituiutaba para DDD, né? E que eu chego lá na minha formatura, eu fiquei sabendo que eles vinham, né? E foi tudo na minha formatura, foi a missa, colação de grau, coquetel, não teve baile, não. Tudo no mesmo dia, foi tudo dia 29 de fevereiro. Aí eu fiquei sabendo que eles iam, mas não encontrei com eles, que aí eu pude ir mais cedo um pouquinho, embora para dar uma aprontada, que eu tô lá, fui para pegar, para colação de grau, e quem era o nosso gerente, ele chama Jerônimo Pereira, ele era o gerente regional. Aí eu tô descendo, que me chamou, era lá no Cine Ituiutaba. Aí ficava lá atrás, que ele chamava um a um, descia, ia lá, sentava lá na frente. Aí a hora que me chamou, que eu desci, que eu tô descendo, aí eu vi o doutor Jerônimo falando assim, ah lá, é aquela ali, ó. Aí que eu olho, passando assim, que eu dei uma olhadinha assim, eu sou Alexandrina, doutor Luiz, tudo lá na minha colação. Eu falei, nossa senhora, esse povo aqui, meu Deus do céu. Aí tá bom. Aí eu falei, nossa, fiquei toda feliz, né? E choveu de político lá, né? Aureliano Chaves lá, paraninfo. Aí foi a colação, correu tudo bem. E aí depois, logo depois foi tirar retrato, o Homero Santos estava lá, o Públio Chaves, que agora é o prefeito, ele era o nosso patrono, que ele foi nosso professor na administração. E tá lá aquela confusão, o povo dando os parabéns. Aí eles sumiu. A minha mãe falou, Sandra, e tinha convitinho pro coquetel. Eu falei, meu Deus do céu, tem que dar convite para esse povo ir pro coquetel, mas cadê? Eles sumiu. E naquela confusão, tudo no mesmo dia, aquela correria. Aí logo depois de lá, teve que tirar aquele monte de fotografia, depois tira com um, tira com turma, aquela confusão danada, depois ir pro coquetel lá no Ituiutaba Clube. Aí a mamãe falou, Sandra, você não deu o convite? Eu falei, mãe, eu não sei, cadê eles? E como que eu vou achar esse povo aqui? Aquele mundo de gente? Eu falei, agora seja o que Deus quiser, né? Vamos ver, se eles não tiverem, eu vejo, o que eu faço? Aí eu chego no Ituiutaba Clube, eles já não estavam lá. Chegaram primeiro do que eu. Eles já estavam lá. Aí não teve problema de certo, nem sei como que foi, eu já estava lá dentro. Foi a primeira vez que você encontrou com o senhor? Não, já tinha encontrado com eles antes, porque ele ia lá em Ituiutaba, o doutor Luiz, né? Eles iam muito lá em Ituiutaba. O doutor Luiz ainda, a gente assim, gosta demais do doutor Luiz, ele é muito querido na cidade. E eu sei que ele gosta de Ituiutaba também. O pessoal tem muito amor nele, gosta muito dele, porque é 3 pessoas que não é puxar saco, não. Sou Alexandrino, Dr. Luiz e Mário Grossi. Esses 3, para mim, todo mundo tem defeito, né? Mas eles têm defeito, mas são os profissionais que... Excelente. Ah, Brasil, se tivesse muitos igual esse. Aí eles foram, me chamaram, o doutor Jerônimo me chamou, fui lá, cumprimentei, agradeci a presença deles, tirei retrato, tem retrato com eles no meu álbum, tiramos retratos lá. Tá? Eu sou Alexandrina, doutor Luiz, doutor Jerônimo, eu com a minha família toda, com meus pais, lá, retrato, tem recordação no meu álbum boas deles. Qual a impressão assim, mais forte que você tem do seu Alexandrino? Sou Alexandrino é o que eu acabei de falar. Se tivesse pelo menos um pouco de Sou Alexandrino no Brasil, o Brasil estava bem diferente. É aquele homem trabalhador, muito, muito inteligente, que não tinha preguiça de nada, que na época dele, uma pessoa assim, naquela época as coisas eram muito mais difíceis, ele batalhava, ia atrás, via, conseguia,
o que está aqui é o seu Alexandrino, você sabe, ele tinha uma máquina de arroz. Tudo começou dele. E graças a Deus que o Dr. Luiz é igual a ele, sabe? Pessoa humana, pessoa boa, mas na hora de, se tiver alguma coisa errada, fala, sabe? E que dá oportunidades para as pessoas de crescer. Uma pessoa que não é egoísta, ela quer trabalhar para progredir, mas também dá uma oportunidade para quantas e quantas pessoas. Igual eu falei para o Dr. Luiz naquela convenção que teve o ano passado, ele veio aquele tanto de gente ali, tudo associado, tanto de emprego que ele está dando, tanto de gente que está ali, que é o que é graças à empresa, sabe? Porque poderia estar em outra empresa também, mas eu tenho certeza que a CTBC, ela dá condições que tem muitas empresas que não têm condição disso aí, de treinamento, até de qualidade de vida, sabe? Então, ele emocionou, que eu falei, mas emociona mesmo, né? Porque você vê que aquilo ali, tudo que tá ali é graças ao esforço dele e, lógico, com pessoas responsáveis que estão junto com ele, trabalhando, né? Sandra, me diga uma coisa, com essa mudança que coincidiu com a sua formatura em administração, você deixa de ter aquele serviço mais precário e passa a ter uma ligação mais direta, sem intermediação da telefonista, né? E aí, olha, o que aconteceu? Foi o seguinte, aí eu fui quase 4 anos telefonista. Aí, bom, eles lá mesmo, lá no Itutaba Clube, com a minha formatura, eu era telefonista ainda. Aí eles falaram, ô Jerônimo, olha aí, porque agora ela fez administração, quem sabe tem oportunidade, né, para ela passar para outra parte. Aí eu fiz o teste também, foi aquele processo todo e graças a Deus passei para a área comercial. Ali da área comercial, sempre em contato com as pessoas, porque eu tenho um relacionamento muito bom na cidade, tanto é que é Sandra da CTBC. Parece que eu tenho escrito aqui CTBC. Então eu sou muito conhecida, gosto demais das pessoas, assim, é delegado, é prefeito, essas pessoas assim que têm um relacionamento formador de opinião, né, da cidade, eu tenho um relacionamento muito bom com eles, tenho facilidade de chegar neles, conversar. Então, praticamente, assim, esse pessoal eu conheço todo mundo na cidade. Então, tive facilidade nisso aí, pela minha família, que tem um relacionamento muito bom na cidade, então eu já vim da família, né? E a empresa também me ajudou muito nisso aí, porque quando a gente era telefonista, tinha a parte de... Pessoal, a gente era muito querida. E pela Negrinha, que era a nossa responsável lá pelo tráfego, ela era... O pessoal gostava demais, demais, demais dela na cidade, porque ela fazia de tudo para o cliente e olhando lá da CTBC também. Então a gente era assim, tudo que o povo precisava, a Negrinha fazia de tudo para conseguir, sabe? Para o cliente e sempre olhando. Tanto é que o Dr. Luiz, o seu Alexandrino, gostava demais dela. Infelizmente, assim, eu conhecia a Negrinha antes de trabalhar na CTBC, que ela era amiga da minha tia. A gente era muito amiga dela, veio de uma família muito simples também. E aí depois de trabalhar mesmo com ela, foi mais ou menos 2 anos só, infelizmente, que eu trabalhei com ela, que ela teve um câncer também muito bravo e sofreu e morreu logo. Então, a gente teve assim, a gente era muito querida na cidade, porque o que a gente podia fazer pelo cliente e sempre olhando os dois lados. Tenta, assim, se abstrair um pouco do fato de você ter toda essa envolvência com a companhia e conta para nós como é que a cidade enxerga a empresa. Hoje. Enxerga hoje. Bom, eu sempre às vezes discutia, conversava alguma coisa assim, que a CTBC fazia alguma coisa escondido, não contava pro povo o que ela estava fazendo, sabe? Sempre a CTBC estava fazendo alguma coisa, mas só nós que ficávamos sabendo e a empresa, sabe? Agora não, ela está com essa concorrência, né? Ela está mostrando o que realmente ela está fazendo.
Então as pessoas estão começando a ver que a empresa, às vezes as pessoas pensam que está só sugando para ela, né? Então agora eles estão começando a ver que a empresa já está passando isso aí, que ela investe em muita coisa, inclusive lá em Ituiutaba, ela tem parceria, ela tem tem escola dotada, sabe? Ultimamente ela está ajudando, por exemplo, computador, sabe? Não, ela está ajudando muito, muito assim, fazendo, como fala, quando tem baile, como é que fala, gente? Ela entra com o nome, patrocínio. Não é tanto, mas ela tem patrocínio em algumas coisas, não é também aberto para qualquer coisa, não, certo? Então, eu acho assim, que a empresa, o tanto que ela puder falar o que ela está fazendo, melhor ainda, para as pessoas enxergarem que a empresa, ela não está pensando só nela, não. Tanto é com o 21 aí, nós temos que pensar que o 21, será que ele está investindo mesmo aqui? Será que ele está olhando a região? O Embratel, a Intelig? O 12 não, ele está investindo aqui, ele está ajudando aqui. Mas você admite que a comunidade reconhece ou passou a reconhecer? Já está reconhecendo, certo? Lógico que quanto mais dá, mais quer, né? Mais o cliente quer, mas ele está vendo que agora está sendo bem divulgado. Eu acho que tem que divulgar mais ainda, sabe? O que a empresa faz, que às vezes ela faz até mais coisa que o povo não fica sabendo. O tanto que puder saber, não é querer aparecer, mas mostrar que aquilo ali está sendo investido ali, para as pessoas ficarem sabendo mesmo, reconhecer o trabalho que a empresa está fazendo. Então, a empresa ela é muito bem conceituada na cidade, o pessoal gosta, tanto é que é assim, ó, e também os associados fazem por merecer, porque lá em Ituiutaba, pelo menos, a gente não tem problema. Falou que é funcionário de CTBC, fala assim, você é funcionário? Não precisa nem de assinar. Eles, de verdade mesmo, eles têm tanta confiança na gente, de comprar alguma coisa, manda coisa pra gente comprar, chega lá e fala, não pedi nada, porque lá não pode comprar nada, né? Quando vê, tá chegando coisa lá, não, a loja tal mandou você, não, aqui não pode ver não, pode devolver. Aí eu falei, gente, mas não pedi isso, não, tô mandando, porque sabe que o CTBC, o associado, ele faz por merecer mesmo, pelo menos lá em Ituiutaba não tem esse problema. A gente tem carta branca, mas tem um detalhe lá que não é bem esse não. Você trabalha no CTBC, ganha rir de dinheiro. A imagem deles é essa, mas não é desse jeito não. Mas é porque a gente cumpre, né, com os compromissos direitinho. Mas a empresa, ela é muito querida na cidade e é uma empresa assim, é conceituada mesmo, o pessoal, como fala, as pessoas da cidade, eles sumiu a palavra aqui, ela é idônea, é uma empresa idônea mesmo. Sandra, você fez uma referência ao seu Mário Grossi. Como é que passou por Ituiutaba o processo de reestruturação que foi comandado pelo seu Mário Grossi? Como é que isso se refletiu lá em Ituiutaba? Olha, o pessoal aceitou, assim, é uma coisa que infelizmente a gente queria que ele estivesse mais junto conosco, né? Que é uma pessoa que, eu acho isso, que ele pensa mesmo, é uma pessoa que tem uma visão lá na frente. Se ele não tivesse feito isso, como é que nós estaríamos hoje? Certo? Então, é o tal de não adianta nada quantidade, o que vale é a qualidade, né? E é o que ele enxergou, ainda bem que ele enxergou a tempo, né? Era aquele mundo de empresa e depois o que estava essas empresas gerando mesmo. Então ele fez a coisa certinha, todo mundo aceitou, concordou mesmo, todo mundo, ele é muito querido lá na cidade, os associados gostam muito dele, por essa visão que ele tem, né? E o que a gente tem vontade é que todos sejam, a parte de diretoria, tudo, o caminho seja esse mesmo. Certo? Agora, essa parte de mudança, essa reestruturação que teve, lógico que é difícil, toda mudança a gente acha difícil no início, né? Mas foi aceito plenamente e correu tudo bem, ainda bem que deu tudo certo. Você está numa posição hoje que é uma posição crítica, quer dizer, de interface com o cliente, diretamente envolvido com ele. Qual é o segredo dessa relação?
Como é que você constrói e faz frutificar essa relação? Olha, eu estou assim, eu converso, porque eu com cliente não tem esse negócio de falar assim, eu não atendo cliente. Pela Sandra da CTBC, eles ligam na minha casa à noite, eles ligam na hora do almoço, eu estou o dia todo trabalhando, mas eles lembram de ligar na minha casa à noite, na hora do almoço. Sandra, eu estou te ligando, não sei se é com você, mas se não for você, você me direciona para a pessoa. Então, toda a vida eu fui muito preocupada de dar o retorno para o cliente. Eu acho assim, tudo que ele vem atrás de você para te perguntar, se você não souber, não fala errado, não. Fala para ele que você não sabe sobre aquele assunto, mas você vai olhar e vai dar o retorno. Ou se não é com você mesmo, você encaminha para a pessoa certa. Então, toda a vida eu tive essa preocupação. Por isso que eu acho que eles vêm muito em mim, sabe? Então, às vezes eles falam, Sandra, ó, esse dia agora teve um cliente que falou, Sandra, você vai me desculpar, mas eu já olhei com muitas pessoas e o último recurso foi você. E graças a Deus deu certo, porque aí eu vou atrás, eu pergunto, eu investigo até resolver. Eu não deixo o cliente sem resposta. Então eu acho assim, a gente tem que preocupar muito mesmo com o cliente, porque na realidade é eles que são nossos patrões. Se ele está te perguntando, não é lógico, não é tudo que o cliente quer que você vai poder fazer. Você vai fazer o que até onde você pode fazer. Você tem que olhar, respeitar as normas da empresa, tudo. Isso aí, graças a Deus, a gente olha direitinho. Mas você tem que preocupar com o retorno para o cliente, que a gente às vezes vê, você vai numa loja, você pergunta, você vê a falta de interesse da pessoa, às vezes você está até interessado em alguma coisa, mas pela aquele... a pessoa não te dá o retorno, te falar, às vezes às vezes até era para você comprar ali, mas pela pessoa não te dar o retorno de alguma coisa que você quer que no momento não tem, a pessoa perde a venda. É o que acontece. Se você não responder para o cliente ou se você não resolver o problema direito, você pode perder esse cliente. Então, eu acho assim, se o cliente chega em qualquer um de nós, é obrigação da gente, não deixar o cliente sem resposta. Ou você encaminha para a pessoa certa, mas também não é virar bolinha de gude, não. Ou você responde certo, ou fala para ele que você não sabe, vai dar o retorno, mas dá o retorno, ou você encaminha para a pessoa certa, não é mandar para qualquer um, não. Você já passou por alguma situação assim que fosse embaraçosa, dramática, complicada, e que você conseguiu dar volta? Aqueles clientes, né? Tem cliente lá que ligava, xingava, só faltava bater na gente. Então, você procura saber o que é, vai atrás, descobre, resolve, pronto, aquele cliente fica amigo. Eu tenho diversos clientes lá que, como se diz, é a íngua. Mas é esse cliente que é os melhores. Porque esses clientes, se ele está reclamando, se aqueles íngua, é porque ele tem razão. Vamos lá, vamos ver o que é. Você resolveu o problema do cliente, pronto. Ele é seu mesmo. Porque só que agora você vai ser madrinha dele o resto da vida, né? Mas, lógico, eu olho assim, muito detalhe de eu não ficar carregando aquilo que não é meu. Aquilo que não é meu, eu direciono e ele entende. Olha, essa parte não sou eu, não tem condição de resolver, mas é fulano de tal, falo pro fulano de tal, olha para ele, dá atenção, resolve o problema do cliente. Então, isso aí tem diversos casos lá que a gente ficou amigo da pessoa, a pessoa entendeu, não estoura mais do jeito que estourava, aquela braveza de querer matar, aquelas coisas. Então, de repente, você fica amigo da pessoa, a pessoa chega nervosa, uai, por que foi? Você tá nervosa? Aí a pessoa já dá uma acalmada. Porque eu nunca fui de um cliente brigar, você brigar mais, falar mais alto. Aí é pior isso aí. E que tipo de problema assim que é mais frequente ou mais comum nesses momentos em que o cliente fica mais exasperado, fica mais raivoso? O maior problema é o cliente sentir que foi para a mão de muita gente e não resolveu o problema dele. Joga para a mão de um, isso aí vai te dando, cada hora vai ficando mais nervoso, né? Então, é o tal de você saber resolver ou encaminhar para a pessoa certa. Isso aí mata qualquer um, é você pedir 1000 vezes uma coisa só e não ser resolvido. O maior problema é esse, né? Se o cliente chega, você procura atendê-lo da melhor maneira, seguindo tudo certinho da empresa, né? E dando a satisfação para o cliente, aí ele não tem ninguém que vai ficar nervoso seguindo esse processo. Agora, quando você fica enrolando, empurrando o cliente com a barriga,
cada hora ele vai ficando mais irritado. Certo. O maior problema é esse, é o cliente sentir que ele está sendo enrolado, empurrando ele. Sim. E não resolvendo o problema dele. Muitas vezes ele fala assim, olha gente, não tem problema o preço. Esses dias teve uma cabeleireira que me falou, Sandra, por que a CTBC não é tudo 12? Olha, eu prefiro, às vezes a empresa, às vezes tem alguma coisa que é um pouquinho mais caro, mas eu prefiro pagar mais um pouquinho, mas eu sei como é que é o processo de faturamento da empresa, eu não tenho problema. Por que que não pode? Mas Isso aí a empresa está revendo. Para fora da área? Fora da área porque agora com a Anatel, com esse corte, né? Vamos ver se o ano que vem já resolve tudo isso. Então, a pessoa, às vezes, ela não preocupa tanto pelo valor, é a qualidade do serviço, né? Aquela responsabilidade, aquele processo todinho. Então, você sabe muito bem, às vezes você vai comprar uma coisa, às vezes ela é mais cara, mas será que não vale a pena? Explica essa postura da Anatel aí, o que é o... Embora eu saiba, mas eu queria apenas ter para registro. Não, é porque agora tem 3 regiões, né? Então, por exemplo, a CTBC, ela fala com o cliente das TBC, da CTBC, que são 4 estados, né? Que a CTBC trabalha, é Minas, Goiás, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, o cliente estando em um desses 4 estados, ele pode falar, tá lá em Paranaíba, ele fala em Tuiutaba com 12, dentro da CTBC. E aquela outra, a região 1 fala somente com 12 na região 1, a região 2 com 12. E, por exemplo, a região 1 não consegue falar com 12 na região 3, que não é CTBC, que não é nenhuma cidade da CTBC. Então, isso aí o cliente achou horrível, né? Porque já estava acostumado. Porque no início de tudo, podia falar em qualquer lugar. E não tinha problema nenhum com as contas. Agora tem conta de 3, por enquanto. Então, o cliente às vezes quer pagar a conta não chegou, acumula. E da CTBC não, já tem o processo certinho. De vez em quando dá uns probleminhas no faturamento, mas isso aí é uma coisa assim, normal, mudança de sistema, né, para melhorar, tudo que para melhorar dá uma pioradinha, para depois pegar o ritmo, né? Então o cliente sente isso aí. E na verdade o segredo está em você, ainda que não resolva imediatamente a demanda dele, mas pelo menos faça com que ele entenda que está sendo encaminhado. Tá sendo, e também, então, não é ficar enrolando ele que eu tô olhando, não. Eu sou assim, às vezes eu passo, mas eu não tenho aquele sossego de falar, não, passei pro outro, pronto, acabou, não. Aí eu depois dou um tempinho, ligo pro outro, e aí, aquele negócio, sou fulano de tal, tá tudo certo, já resolveu com ele? Resolveu. Aí, a hora que eu encontro com ele, fulano, deu certo pro senhor, né? Não, tá jóia, tá ótimo. Então, eu não deixo assim, mesmo se eu passo a responsabilidade para outra pessoa, eu não esqueço, não. Eu só esqueço a hora que resolveu. Aí eu despreocupo, mas antes disso eu fico ligada naquilo ali. Então, às vezes, as pessoas falam que eu sou muito ansiosa, eu gosto que eu resolva o negócio rápido, esse negócio de ficar enrolando não é comigo, não. Eu gosto de resolver o problema do cliente, que aí você tira aquilo ali da cabeça, você vai preocupar com... Tem mais 1001 coisa para você preocupar, né? Então, eu não gosto desse negócio de ficar jogando. Eu sou assim, tem que operar? Tem. Não tem outro recurso? Tem que operar? Tem. Então, vamos operar, que tira isso da cabeça. Eu não sou de ficar jogando para frente. E gosto de resolver os trem também antecipadamente. Não gosto nada de última hora. Como é que é o teu cotidiano hoje? Bom, a vida das TBC, né? Olha, entrei nas TBC, é rápido. Essa historinha é bem rápida. Não, fica à vontade, você tem todo o tempo. Entrei nas TBC, fui trabalhando. Graças a Deus, formei com o salário que eu ganhava nas TBC. Ali eu consegui comprar carro, sabe? Porque toda a vida eu fui controlada. Pão duro, não. Controlada. Aí eu comprei terreno, sabe? Aí eu fui tendo minhas coisas, né? Tudo controladinho, sempre tendo alguma coisa, mas nada comprando exagerado. Tudo que eu tenho, graças a Deus, é disso aqui mesmo, grãozinho por grãozinho, e nada eu comprei assim além do que eu ia ganhar. Sempre eu deixava uma reservinha para não ter perigo. E pondo dinheiro na poupança. Um pouquinho que tinha eu guardava. Tá bom. Aí foi, né? Arrumei o namorado na CTBC.
casei na CTBC, com alguém da CTBC. Isso aí a gente sabe diferenciar, é de outro setor diferente do meu. Lá nós somos colegas, sabe? Lá não tem nada a ver, tanto é que tem muita gente que nem sabe que a gente é casado, porque eu sei separar as coisas. Chega lá em casa, a gente separa também, não tem esse negócio de ficar interferindo CTBC, senão você não sabe se está onde você está, se está na sua casa ou se está no emprego, né? A gente sabe separar isso aí muito bem. É a coisa que eu tinha mais vontade na vida, era casar, ter meu marido, meu filho, minha casa, e graças a Deus eu me sinto realizada. Eu casei, tenho meu filho, tenho um menininho de 4 anos. Nós agora construímos, nós dois. Ele também é uma pessoa muito controlada. Fomos juntando, construímos, mudamos dia 20 de dezembro agora. Eu olho a minha casa, eu não acredito que a gente deu conta de construir aquilo ali, porque ficou além das minhas expectativas. Que você vai juntando devagarzinho, você vai depositando R$100, 200, 50 e vai, né? Isso aí eu já estou depositando, é de hoje, guardando. Aí nós demos conta, construímos, não devemos nada. Aí eu falo assim, doutor, eu dou vontade de chamar o doutor Luiz, falo, doutor Luiz, vem cá, eu quero levar o senhor ali. Aqui, doutor Luiz, o senhor nem quer saber o tanto que o senhor me faz feliz. Que, ó, tenha meu marido, tenha meu filho, tenha minha casa, isso tudo é graças ao CTBC. Eu poderia estar em outra empresa também, assim também, né? Estando realizado, conseguindo as coisas que eu consegui até hoje, mas não sei, né? Eu tenho aquele amor mesmo na empresa, aquele amor de gostar mesmo, né? Puxa saco, é de gostar mesmo, né? Então, pela empresa, pelo jeito dela, ela ensina muita gente, ela investe profissionalmente, ela te dá oportunidades. Ela te dá oportunidade até para você relacionar com outras pessoas fora, você conhecer. Então, profissionalmente, o que eu sei é a empresa que me ensinou. Certo. E olha que ela me ensinou muito mesmo. Como é que você vê, assim, como é que você enxerga o futuro que está esperando essa empresa, com toda a concorrência, com toda a tecnologia da informação? O que você enxerga no horizonte aí? Olha, é um negócio assim, eu passei por 1000 etapas, né, na empresa, tanta coisa. Então, aquela época foi muito boa, mas essa época agora também é excelente. Então, eu acho assim, o profissional, ele tem que correr. Agora não é aquela lentidão, aquela calma, aquela tranquilidade, não. Então, você tem que correr, você tem que buscar, você tem que procurar, você tem que estar sempre em constante desenvolvimento para você acompanhar a empresa. Porque a empresa toda hora ela está mudando. E ela tem que mudar mesmo. Porque se ela não mudar, se ela não procurar acompanhar o ritmo que está do Brasil hoje, ela vai ficar para trás. Certo? Ela vai ficar, o ritmo do mundo hoje é essa, a era da informática. Se você não correr atrás, você não... Agora, eu acho assim, a CTBC, nesse ponto, ela está muito bem preparada. Eu acho que ela preocupa demais, ela manda os profissionais para o exterior, ela não fica só no Brasil, eles estão distribuídos no mundo todo, eles estão buscando coisas, eles estão aperfeiçoando. Então, a CTBC, você pode ver, ela é pioneira em muita coisa. Então, ela para o mercado... Eu acho que ela tá preparada, mas não pode acomodar. Tem que ir continuando, tem que correr mesmo. E isso aí tem que correr mais e mais. E o pessoal, assim, tá no ritmo, os associados, eles procuram, certo? A acompanhar isso aí, a gente aceitar as mudanças e ir atrás e procurar e buscar e aprender. Certo. Então, eu acho que a empresa, ela tá no ritmo bom. Agora, o Brasil também tá indo, né? Já tá dando uma... Ele era meio devagar, eu tô achando assim, tem as coisas que no Brasil tem coisa que precisava, né? Dar uma melhorada, principalmente, né? A política. Nossa política é um horror, mas infelizmente, vamos lutando, vamos ver se consegue. Mas o Brasil, ele tem tudo para dar certo. Olha, as terras do Brasil são boas demais. O povo do Brasil. Então, o Brasil, gente, tem tudo para ser um país muito melhor.
Lá em Ituiutaba, fora a CTBC, você tem alguma atividade comunitária, Não, frequenta clubes, tem lazer? Tem, a gente é sócio de clube, né? Eu tava falando para ela, eu gosto de ver vídeo, um cinema bom quando tem. Agora com o menino pequeno, que ainda, igual eu falei, a gente tem que curtir o seu filho, que ele ainda tá pequeno. Então, eu já fico o dia todo fora de casa. A vida durante o dia é muito corrida. Então, à noite eu procuro ficar mais com ele, para acompanhar ele na escola, nas tarefas, eu que ajudo. E sempre estar pertinho dele, porque a gente tem que dar um pouco de atenção. Aí, deixa ele passar essa fase, eles já procuraram, o meu marido faz parte da diretoria da Associação Comercial lá de Ituiutaba. E eles estão tentando levar para maçonaria ou para o Rotary, mas eu já falei, espera um pouquinho, vamos curtir primeiro, vamos olhar em casa primeiro, porque a gente tem que preocupar com a sua casa. Depois você deixa filho sozinho, nasce os meninos carentes, fica os meninos carentes, os meninos revoltados. Adianta ser o fulano de tal, mas lá dentro da sua casa você não está olhando? Você tem que olhar primeiro a sua casa, né? Conciliando, lógico. Então, a gente tem um relacionamento bom na cidade, vai em barzinho, não é muito de sair, porque nós dois somos muito caseiros, mas a gente conhece muita gente na cidade, às vezes tem alguma festinha, às vezes vai jantar fora, sabe? E tem sócio de clube, vai de vez em quando sobra um tempinho, viaja, vem aqui passear na casa do irmão dele, esse detalhe assim, mas de fazer parte de comunidade, assim, essas coisas, por enquanto eu ainda... Como é que você classificaria, digamos, lá em Ituiutaba, a chamada cultura da qualidade? Como é que a qualidade chegou na localidade? Como é que ela é aplicada? Como é que ela se desenvolveu? E como é que o cliente recebe isso? Olha, a gente, assim, recebe uma cobrança muito grande, né? Porque aí eles, de vez em quando, qualquer coisinha, eles falam assim, e a ISO 9000? Porque a CTBC foi uma das primeirinhas a receber o certificado da ISO 9000. Então, muita gente não sabia nem o que era isso, né? Então, é uma coisa assim que é muito bom, auxilia muito o processo de trabalho da gente, mas em parte também tem as cobranças dos clientes. Qualquer coisinha vem, cadê o certificado da ISO 9000, certo? Mas tem muita coisa que a gente dá oportunidade para eles, que não é bem aquilo que eles pensam. Às vezes tem coisas que eles acham que porque tem o certificado, e é assim, não é bem o processo. Aí você explica algumas coisas para eles, mas inclusive até a empresa despertou nisso aí, porque sempre falando, depois disso tem um monte de empresa lá que já está com certificado, que aí, opa, deixa eu ver, o que é isso? Aí vai atrás e também quer, né? Então isso ajuda muito a cidade, que as pessoas preocupam e refletem na cidade. Perfeito. Quais são os seus sonhos, Sandra? O que você sonha na vida? Ai. Eu sou, assim, uma pessoa muito de família. Eu gosto muito da minha família. Então, eu falo, eu não tenho aquela ambição de ser rica, sabe? Eu tenho vontade de ter a minha vida controlada, ter aquela vida mais certa, de não ficar aquela angústia de ficar devendo, mas também ficar aquele desespero de ganhar. Caixão não tem gaveta, né? Então, eu não sou dessa de desesperar por causa de dinheiro, não. Mas eu penso assim, eu nunca penso em parar de trabalhar, porque, por exemplo, quando eu tive meu filho, eu fiquei afastada, nossa senhora, você regride. Parece que a sua mente, ela dá uma adormecida e você vai ficando burro. Então, você tem que sempre estar trabalhando, porque ali você tem a oportunidade de conhecer pessoas, você tem a oportunidade de ver coisas diferentes. E quanto mais você vê e lê e executa, mais a sua mente vai funcionando. Quanto mais você fica quieto, parado, mais você vai ficando preguiçoso, mais ela vai adormecendo, né? Então, eu tenho vontade, assim, eu tenho filho, que eu tenho vontade que ele estuda com esse mercado competitivo do jeito que está. Quanto mais ele souber, melhor. O que a gente puder levar para fazer cursos de línguas, porque agora não está sendo só uma. Computação, fazer um curso bom, fazer uma faculdade boa, tudo isso a gente olha. Então, eu penso assim, a minha continuação no meu filho, não eu parar.
eu continuar. Eu quero fazer um curso de pós-graduação. Por enquanto não fui, porque por enquanto estou investindo no meu marido. Ele está fazendo. Enquanto ele está fazendo, eu tenho que olhar o filho em casa, que também deixa na mão dos outros, eu não quero. Então, eu quero ainda fazer. Eu não quero parar assim. Não, eu não vou fazer mais, não vou estudar, não quero isso mais. Não, eu quero fazer mais curso de fazer, né, um curso de pós-graduação, graduação. Eu tenho vontade de fazer espanhol, eu já comecei, eu quero continuar. Então é um negócio assim, eu não quero ficar naquele mundinho quietinho, aquilo ali não. Sim. Eu quero aprender. Sempre eu gosto de estar sabendo as coisas novas que estão acontecendo no Brasil, no mundo, para estar por dentro de tudo isso aí, né? Perfeito. Sandra, o que você poderia dizer para uma pessoa que fosse começar amanhã a trabalhar na CTBC? Um novo associado que está chegando, o que você diria para ela? O que ela vai encontrar? O que ela pode fazer? Olha, eu diria o seguinte, que a pessoa, ela tem tudo para crescer ali, vai depender dela, mas ela tem que pegar todas as oportunidades que surgirem, desde que não machuque as pessoas, não prejudique outros, para crescer em cima daquilo ali. Respeitar a opinião das pessoas, respeitar o jeito de cada um, porque eu já aprendi muito isso na empresa, eu enxerguei, eu queria que todo mundo fosse igual a mim, aí eu percebi que não é, cada um é de um jeito, né? Todo mundo tem erro, todo mundo tem qualidade, todo mundo tem defeito, né? Todo mundo tem qualidade. Então eu acho assim, a pessoa tem que aproveitar o máximo de oportunidade que quiser, que tiver, e não acomodar não. E olhar muito o lado da empresa, ver o que a empresa está fazendo, fazer por merecer, e também ver, não deixar o cliente também a ver navios, né? Você tem que olhar, você tem que ter a tal da empatia. Lógico, olhando, observando os dois lados, não puxando para um lado e deixando o outro. Você tem que equilibrar tudo. É uma arte, né? Você tem, e mexer com gente é isso, né? Porque sempre você tem contato com seus colegas, você tem cliente interno e externo. Porque o seu interno, seus clientes internos, tá toda hora lá, você precisando de alguma coisa, você tem que controlar. Mas isso aí é a profissão, cada profissão tem alguma coisa, sempre tem isso, né? A gente tem que saber administrar isso aí. Perfeito. Mas é uma empresa, é um grupo que a pessoa querendo e fazendo por merecer, ela tem tudo para crescer e deslanchar. Sou muito feliz, de coração mesmo, na empresa que eu trabalho. Que bom. Não é puxa-saco, não. É de coração, de verdade mesmo. E teve a época muito boa, mas tem a época agora muito boa também, que a gente não pode deixar parado. Você tem que continuar batalhando, não pode deixar desperdiçar nada. Tá certo. Alguma coisa que você gostaria de ter dito e que a gente não tenha te estimulado a dizer? Ai, você viu, tanto que eu converso, né? É só me pergunta que vai. Mas eu acho que eu falei de escola, né? Eu falei do início da minha empresa, da minha casa, da minha família. A minha família, assim, não só eu, meu marido, meus filhos, eu tenho um relacionamento muito bom com a família do meu marido, com a minha família também. Então eu sou uma pessoa assim que não tem esse negócio de acordar chutando cadeira, de mau humor. Graças a Deus eu não tenho isso não. Eu nunca tive esse problema não. Se eu tiver que falar pra você, eu falo, sabe? Às vezes eu tô irritada, não agredir assim, mas eu não deixo e não engulo não. Se eu tô insatisfeita com alguma coisa, eu tenho que falar. Mas eu sou espontânea. E o que eu tenho que falar, eu falo pra você, sabe? Eu não sou esse negócio de ficar deixando ou ficar falando encostado, não gosto disso não. Às vezes até, né, isso aí, às vezes até a pessoa, a maneira como você passa, às vezes a pessoa entende de outro jeito. Então, o meu jeito de ser, às vezes eu passo assim, às vezes a pessoa acha que eu tô nervosa, tô falando alguma coisa assim que não é bem aquilo que eu tô querendo. Às vezes a maneira de eu passar não é bem aquela que eu queria, entendeu? Mas por eu ser assim, eu não fico pensando para falar, não, eu já falo. Isso assim, 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 assim. Aí, às vezes, a pessoa fala, mas não é desse jeito. Aí vai conversar. Mas eu tenho um relacionamento muito bom na empresa. Ninguém tem esse negócio de ser de mal, de não ter contato, de ter dificuldade de falar com a pessoa.
Aqui em Uberlândia eu conheço muita gente, apesar de que agora já muita gente já saiu, mas eu conheço muita gente, não só, em toda a CTBC, sempre tem as cidades, tem alguém que eu conheço em cada cidade. Me diga o que você achou e como é que você se sentiu dando esse depoimento para nós. Ai, a gente lembra de tanta coisa boa, né? E que está acontecendo, e que aconteceu. A hora que a menina falou, eu falei, olha, eu sou assim, eu gosto de conversar fiado, mas fico meio assim, com o microfone, com tudo. Então eu achei assim, que não tem nada de você ficar nervoso, ai, o que eu falo? Você está falando a sua vida. Foi bem gostoso, que a gente fica bem à vontade, você lembra. Lógico que você não vai contar tudo, senão vai ficar muito tempo, dias e dias aqui, né? Mas a gente fica muito à vontade mesmo. Fiquei feliz, que eu estava meio apreensiva, às vezes ficar nervosa, mas é bem descontraído. Eu acho que ninguém vai ter esse problema não, viu? Que bom. Bem mesmo, bem gostoso. A gente agradece bastante a gentileza de você ter vindo aqui e essa maravilha de depoimento que você deu para nós. Então tá, eu fico muito feliz com isso e qualquer coisa eu estou inteira à disposição. Beleza. Tá? Muito obrigado. Nada. Muito obrigado.